O STF deve julgar a revisão da vida toda nessa quarta-feira, dia 23 de novembro de 2022. Eu avisei no último vídeo que o STF havia colocado em pauta, mas ainda não tinha data. E agora a data saiu. Mas o que é a revisão da vida toda? Por que essa felicidade toda aqui, né? O INSS calcula o valor dos benefícios considerando apenas as contribuições feitas pelas pessoas a partir de julho de 1994, quando a moeda no país passou a ser real. Isso significa que quem tinha contribuições maiores em moedas anteriores ficou com benefício menor do que seria se os recolhimentos nas moedas cruzeiro, cruzado e etc. tivessem sido computadas. Por exemplo, seu José era empresário e tinha recolhimentos em valores altos nos anos 80 e também no comecinho de 1990 e tal. A partir dos anos 90, seus negócios passaram a não ir tão bem assim e ele decidiu mudar de ramo, optando por trabalhar com carteira assinada e com salário mínimo, né, infelizmente. Quando ele se aposentou lá em 2013, a aposentadoria dele saiu no valor de salário mínimo, porque somente as contribuições feitas em plano real foram calculadas. O INSS ignorou completamente as contribuições altas que ele fez quando era empresário. Se sentindo injustiçado, ele procura um advogado para ajuizar o processo de revisão da vida toda e para ter esses recolhimentos antigos somados na sua aposentadoria. Isso é a revisão da vida toda, tá? Então, como o seu José se aposentou em 2013, ele ainda tem a possibilidade de fazer esse pedido. Mas se ele demorar muito, o prazo de 10 anos que ele tem para entrar na justiça acaba. Isso porque todos os beneficiários do INSS têm direito de pedir revisão, mas desde que esteja dentro de 10 anos, que são contados da data do primeiro recebimento do benefício e em diante. Isso significa que quem recebeu o benefício em 2011, 2012, 2010, 2009, enfim, tudo isso para trás já foi, já perdeu o pedido, perdeu o direito a pedir a revisão, considerando que estamos já no finalzinho de 2022, né? Então, além disso, há pessoas que ainda têm direito de pedir a revisão, mas que já estão perdendo muito dinheiro. Existe uma coisa chamada prescrição, que afeta quem recebe o benefício há mais de 5 anos e que ainda não abriu o processo. Quando você entra com o processo de revisão da vida toda, você pode pedir o aumento do valor do benefício todo mês, que vai aumentar todos os meses daqui em diante, e também pode pedir que o INSS te pague a diferença de todos os meses que você recebeu a menos do que deveria. Mas existe um limite. Você pode cobrar os últimos 60 meses. Isso significa que quem se aposentou antes de 2018 e ainda não entrou com o processo já está perdendo dinheiro. Eu vou te dar um exemplo para facilitar. Imagina que você se aposentou em 2016 com salário mínimo e que quer fazer o pedido de revisão da vida toda, porque você procurou um advogado previdenciarista que fez os cálculos, te informou que suas contribuições dos anos 70, 80 e comecinho de 90 eram maiores e que se elas fossem consideradas na aposentadoria, você teria direito a 3 salários, por exemplo. Já se passaram 10 anos de lá até hoje? Não, né? 2016 para 2023, vamos arredondar, já que estamos no finalzinho de 22, são 7 anos, certo? Então, você pode ainda fazer esse pedido na justiça. Como você recebeu um salário mínimo nesses anos todos, quando tinha direito a receber 3 salários, você ainda pode pedir que o INSS te pague essa diferença de 2, né? 3 menos 1, 2. De todos esses meses que passaram, mas se você fizer, você tem que respeitar o limite de 5 anos, aqueles 60 meses que eu falei. Então, você pode pedir para o INSS te pagar 2018, 19, 20, 21 e 22 inteirinhos. O ano de 2016 que você se aposentou e o ano de 2017 já prescreveram porque ultrapassam esses 60 meses. Então você não pode reclamar, não pode receber. Tá? Nessa conta toda, considerando que o salário mínimo de 2016 era R$ 880 e que você, com a revisão da vida toda, teria direito a receber 3 vezes isso, que seria R$ 2.640, significa que você poderia receber
R$ 1.760 todos os meses a mais. Imagina R$ 1.760 a mais todos os meses nos últimos 5 anos, fora a correção monetária. O salário mínimo, que hoje é R$ 1.212, seria em torno de R$ 3.600, né? Os acumulados dos últimos 5 anos totalizariam quase R$ 160 mil. Por ano seriam mais de R$ 31 mil. Né? E tem mais uma coisinha super importante: a partir do momento que você entra na justiça, a prescrição para. O que é isso? Essa história de só poder receber os últimos 5 anos se interrompe. Né? Então, se você entrar com o processo hoje, ele for julgado só daqui 10 anos, você ainda assim pode receber desde 2018. Né? Ou seja, daqui 10 anos é 2032. Lá você receberia 2018, 19, 20, 21, 22, 23, até 2032, tudo isso acumulado. Para facilitar as contas, R$ 31 mil a mais por 10 anos significariam R$ 310 mil. Então, se o seu processo for julgado em 2032, você teria direito a receber mais 310, além dos que eu já calculei. Né? E se você não der entrada no processo, a decadência continua comendo cada mês anterior a 5 anos. E se você perdeu o prazo de 10 anos, adeus revisão. Então, você tem que correr fazer os cálculos, né? Mas e aí? E se o STF julgar na quarta-feira agora? O que acontece? Se o STF julgar favoravelmente ao povo na quarta-feira, e aquele processo que eles estão julgando encerrar, né? O STF está analisando um processo, aí os juízes vão começar a julgar os seus processos também, né? É assim, vou contar a história de como é que está acontecendo. O advogado dá entrada no seu processo. Quem recebe esse processo é o STF? Não. Quem recebe esse processo é o juiz da vara onde você mora. Só que enquanto o STF não decidiu nada, o juiz da sua vara suspendeu o seu processo. Ou seja, ele está aguardando o STF analisar o assunto. Quando o STF analisar o assunto, o juiz da sua vara vai analisar o seu processo. Então imagina que na vara perto da sua casa tem 10 mil processos de revisão da vida toda. Logicamente, o coitado do juiz não vai conseguir julgar todos eles de uma vez só, né? Ele vai pegar cada um, vai verificar se a pessoa estava dentro do prazo de 10 anos quando deu entrada, vai dar ao INSS a oportunidade de contestar, porque tem que ter o direito de defesa, depois vai dar para o seu advogado um prazo para réplica, depois vai analisar todos os documentos, cálculos e etc. para depois sentenciar. Então, o juiz vai considerar a decisão do STF, mas precisa ver se você preencheu os requisitos também. Não adianta o STF julgar favoravelmente e você ter contribuído, por exemplo, com valores maiores no plano real, porque aí seu benefício já é maior do que com a revisão. E nenhum juiz vai permitir que o segurado receba um benefício menor com revisão do que ele já está recebendo, né? Então, o julgamento do STF será um divisor de águas. E depois, cada processo de cada juiz, de cada vara, será apreciado no seu tempo. Mas para você ser contemplado com isso, você tem que ter entrado com o processo no prazo correto, tem que ter a certeza de que o benefício vai aumentar com a revisão e tal, tá bom? Então, me diz aí, você já fez os cálculos para saber se a revisão da vida toda vai aumentar o seu benefício? E se você tem direito a receber uma bolada se você ganhar o processo? Você ainda está dentro do prazo de 10 anos? É o prazo decadencial de 10 anos. Ou você já está perdendo dinheiro por causa do prazo prescricional de 5 anos, aqueles 60 meses? E aí, como é que você vai saber de tudo isso? Procure um advogado especialista em direito previdenciário que você confie, tá bom? Um abraço!